Revelação divina. O que nunca fazer com os pertences de um amado que já partiu? Chico Xavier. A noite em Uberaba estava fria e silenciosa, mas no coração de Carlos havia um turbilhão de emoções. Ele acabará de perder Dona Maria, sua mãe amada, conhecida por sua fé contagiante. Entre lágrimas e saudades, Carlos enfrentava um dilema: destruir o que restava dela ou preservar os objetos que guardavam memórias tão queridas. Ao ser aconselhado por amigos a se desfazer de tudo, seu coração se partia em 1000 pedaços, pois cada objeto trazia consigo a essência de sua mãe. Numa noite especialmente sombria, Carlos tomou a decisão de ir até a igreja de São Benedito, um lugar sagrado que sempre o acolhera. Ele entrou na igreja, onde a luz suave das velas dançava, como se também estivessem na presença de algo divino. Durante a missa, o padre tomou a palavra e começou a compartilhar uma mensagem que parecia ecoar diretamente em seu coração. Ele falava sobre os laços que nunca se quebram com a morte, e como os objetos de quem amamos podem trazer consolo, não tristeza. Carlos sentiu uma energia diferente preencher o ar, como se a própria Dona Maria estivesse ali, ouvindo cada palavra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao voltar para casa, Carlos se deparou com o caderno de receitas de Dona Maria, cujas páginas amareladas recordavam os aromas que encheram sua infância. Ele fechou os olhos, e de repente, uma brisa suave atravessou a sala, e com ela, o perfume do famoso bolo de fubá que sua mãe sempre fazia. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele sussurrava: "Mãe, eu sinto tanto a sua falta." Naquela noite, enquanto dormia, Carlos teve um sonho extraordinário. Ele se viu em um campo iluminado, onde o sol raiava de maneira sobrenatural. Diante dele, a figura de Dona Maria surgia, envolta em uma luz radiante. Ela sorria, e a paz que emanava dela parecia curar sua alma. "Meu filho", dizia ela com uma voz suave como um canto de anjo, "meus pertences são pedaços de nossa história. Não são apenas coisas, eles têm vida, minha energia está com eles." A sensação de calor preenchia o coração de Carlos, e a felicidade trazida pela presença da mãe era palpável. Ele acordou com um novo entendimento, uma missão clara: não se desfazer, mas sim honrar a memória dela de formas que ressoassem com amor. No entanto, agora mais do que nunca, Carlos questionava se teria coragem suficiente para enfrentar a pressão dos outros e guardar esses tesouros em seu lar como símbolos de amor verdadeiro. Uma dúvida brotava: será que ele conseguiria ser forte o suficiente para lidar com isso e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à sua mãe e ao legado de amor que ela deixará? A história estava longe de terminar, e a conexão espiritual entre eles se tornava mais forte a cada dia. Mas ele sabia que a jornada estava apenas começando. O nascer do sol trazia consigo um novo dia, e Carlos sentiu a luz morninha aquecer seu rosto enquanto se espreguiçava. Ele se levantou, decidido a honrar o legado de Dona Maria. A ideia de preservar suas memórias virou um bálsamo para seu coração dolorido. Pegou o caderno de receitas e começou a folhear as páginas, absorvendo cada traiçoeira recordação. Era como se, a cada virada, ele estivesse reatando uma conversa antiga com a mãe, ouvindo suas risadas como ecos de uma vida cheia de amor. Carlos decidiu que faria uma receita especial naquele dia. O famoso bolo de fubá não seria apenas uma refeição, seria um tributo para a mulher que o ensinara a amar através da culinária. Com um círio aceso ao lado, ele começou a reunir os ingredientes. À medida que misturava a massa, uma sensação de paz o envolvia, como se a própria Dona Maria estivesse ali, guiando suas mãos afetivamente. Enquanto esperava o bolo assar, recordações tomavam conta de sua mente. Ele se lembrou das longas conversas na cozinha, do cheiro do café fresco se misturando ao aroma dos bolos, dos conselhos muito mais doces que as sobremesas que sua mãe fazia. Nesse momento de introspecção, Carlos percebia que cada receita, cada objeto,
Cada canto da casa carregava a essência de Dona Maria. Uma mensagem de coragem cresceu em seu coração. Decidido, ele se dirigiu a um canto da sala onde algumas das coisas dela ainda estavam guardadas. Ali estavam os panos de prato que ela tanto amava, os utensílios usados em tantas refeições, e até as fotos emolduradas. Carlos pegou uma delas, um retrato da Dona Maria rindo, irradiando alegria, e sentiu uma onda de amor e gratidão. A preservação é uma forma de amar. Esses objetos são testemunhas de nossa jornada, ele murmurou para si mesmo, emocionando-se ainda mais. A conversa com a mãe continuava em seu espírito, enquanto ele se perguntava se outros ao seu redor entenderiam sua decisão. Será que os amigos, que o aconselhavam a se desfazer das coisas, compreendiam que, para ele, aquelas memórias eram mais que simples pertences? Não eram apenas objetos, representavam momentos, sentimentos e ensinamentos. Com um espírito renovado, Carlos então decidiu que faria uma celebração em memória de Dona Maria. Convidaria amigos e familiares para compartilhar histórias, risadas e, claro, o bolo de fubá. Queria que todos soubessem da força da conexão que ainda existia entre eles e aqueles que partiram. Após o bolo sair do forno, perfumando toda a casa, ele tomou um instante para agradecer. Mãe, eu te honro. Você vive em mim e em todos nós. Esse ato de devoção despertou nele um desejo ardente de levar adiante não só a memória da mãe, mas também seus valores, sua fé, seu amor. No entanto, uma semente de dúvida ainda persistia. Conseguiria realmente fazer isso e enfrentar a resistência dos que não entendiam sua escolha? E se, ao chamar os amigos, ele fosse confrontado com mais questionamentos? A jornada de Carlos apenas começava, e ele se sentia dividido entre o impulso de seguir seu coração e a pressão social que pesava sobre seus ombros, sem saber que algo maior estava a caminho, preparando o palco para revelações divinas. Quando o dia da celebração chegasse, o que realmente poderia acontecer? Estava ele pronto para aceitar o que o universo tinha reservado? A resposta estava escondida, aguardando o momento certo de ser revelada. Carlos olhava para o bolo ainda fumegante, seu coração balançando entre a alegria de reviver as memórias de Dona Maria e a angústia da indecisão. O aroma doce envolvia a casa, trazendo junto dele cada riso, cada lágrima, cada momento que sua mãe havia compartilhado. Era uma atmosfera de carinho e saudade. Enquanto ele arrumava a mesa para a comemoração, um sopro de vento atravessou a janela, fazendo as cortinas dançarem. Carlos parou, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Ele olhou em volta, como se esperasse ver Dona Maria sentada na mesa, servindo um pedaço do bolo ainda morno. O amor dela pairava no ar, envolvente e reconfortante. Os convidados começaram a chegar. Primeiro, foi tia Rita, com seu jeito alegre, trazendo uma salada fresca. Carlos, meu filho. Que delícia de bolo é essa que estou sentindo? Seu talento na cozinha é coisa de família. Ela brincou, enquanto garantia que a mesa estava cheia de cores e fartura. Os outros amigos chegaram logo em seguida, e a casa logo se encheu de risos e conversas animadas. A música de fundo trazia uma onda nostálgica, misturando canções que Dona Maria costumava colocar para tocar nas tardes de domingo. Carlos, agora cercado por aqueles que amava, sentia que estava no centro de algo muito maior. Quando todos finalmente se sentaram, Carlos tomou coragem e levantou seu copo. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Hoje, celebramos não só o bolo de fubá, mas a vida da minha mãe, Dona Maria. Ele hesitou, lembrando do olhar carinhoso da mãe e como ela sempre incentivava suas decisões. Ela nos ensinou que as memórias são o que nos mantém unidos, independentemente de onde estejamos ou de quanto tempo passe. Os olhos de seus amigos se suavizaram, e Carlos percebeu que suas palavras estavam tocando o coração deles. Ele então começou a contar histórias da infância, recordações que faziam os rostos transparecerem amor e saudade. Os sorrisos se misturavam a lágrimas, ele sentia a presença de Dona Maria acompanhá-los, as risadas de sua mãe ecoando sempre que alguém relembrava uma brincadeira ou um momento especial. Enquanto todos se serviam do bolo, Carlos fez uma pausa e observou o efeito que estava causando. Viu sorrisos, mas também algumas expressões de apreensão. Foi então que João, um amigo próximo, rompeu o silêncio. Carlos, você não acha que deveria se desfazer das coisas dela? Isso pode ser um novo começo para você.
As palavras cortaram o ar como um raio. O riso cessou por um instante. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ali estava, a resistência que ele temia. A pressão sobre ele parecia aumentar, mas, instintivamente, ele lembrou do que Dona Maria sempre dizia: homem de fé não se deixa abater por tempestades. Não, João, ele respondeu, a voz firme. Essas coisas não são apenas itens. Elas são parte da minha história e da história dela. Elas trazem amor e ensinamentos que não podem ser desfeitos. A tensão ficou no ar por alguns segundos, até que tia Rita, sempre cheia de sabedoria espontânea, interveio: Carlos, nós todos sabemos que cada um lida com a perda à sua maneira. O que importa é que você esteja encontrando conforto nas memórias. Isso é muitas vezes o que nos cura. Neste momento, um murmúrio de concordância correu pela mesa. Carlos sentiu uma onda de calor no coração, emparelhada com gratidão. A resposta havia sido dada. Ele percebia que a comunidade ao seu redor estava ali justamente para isso: apoiar, entender e compartilhar. Enquanto a celebração prosseguia, Carlos notou uma luz suave iluminando o canto da sala, onde estava a foto de Dona Maria. Era como se uma presença divina estivesse se manifestando, garantindo que ele estava no caminho certo. E isso o enchia de esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma nova pergunta começou a pulsar em sua mente: o que mais estou prestes a descobrir sobre a verdade e a força dos laços que nos unem, mesmo além da morte? E assim, sua jornada estava apenas começando, levando-o a se questionar sobre o propósito escondido nas memórias e a verdade que ainda estava por vir. O ambiente continuava reverberando risadas e lembranças enquanto Carlos observava seus amigos se divertindo. O coração dele pulsava em sintonia com as memórias de Dona Maria, mas logo a alegria foi contida por um sentimento que começava a emergir. Uma mistura de dúvida e anseio o envolvia. Era como se a luz suave que iluminava a foto de sua mãe pudesse também revelar algo mais profundo, algo que ele não estava completamente preparado para enfrentar. Ele se afastou um pouco do grupo, buscando alívio em um canto tranquilo da sala. O peso da pressão de deixar ir ainda balançava dentro dele. Carlos olhou pela janela, onde o céu começava a se tingir de um laranja suave, como se o sol estivesse testemunhando sua batalha interna. O que fazer com as coisas dela? A pergunta ecoava em sua mente. Ele queria honrar a memória da mãe, mas ao mesmo tempo não sabia como prosseguir. Um toque familiar na sua mão o fez voltar rapidamente à realidade. Era Eva, sua amiga de infância, que sempre teve um jeito de acalmar seu espírito. Ela segurou sua mão e disse: Carlos, você não está sozinho. Estar aqui e reviver essas lembranças já é um passo importante. Seu olhar era cheio de compaixão, e Carlos sentiu um alívio começando a se instalar em seu peito. Por instinto, ele começou a compartilhar suas preocupações com Eva. Às vezes, sinto que me desapegar das coisas dela seria como perder um pedaço dela, não é? A voz estava trêmula, mas em seus olhos havia a intensidade de quem realmente queria encontrar uma verdade. Nem sempre desapegar significa esquecer, Eva respondeu, com uma sabedoria que parecia brotar do coração. Você pode manter as memórias vivas de outras maneiras. O essencial é como você carrega isso dentro de você. Carlos olhou para a mesa, agora quase vazia. Todos pareciam absorver a essência daquela celebração justa, e ele começou a perceber que aqueles momentos partilhados poderiam sim ser um verdadeiro elo. As risadas, as histórias, tudo isso mantinha a Dona Maria viva de uma forma que ele nunca imaginara. Em um impulso, decidiu reunir todos novamente. Pessoal! Ele exclamou, sentindo a energia vibrante do momento. Os olhares se voltaram curiosos e esperançosos. Quero propor algo. Que tal se contássemos histórias não apenas de minha mãe, mas de nossos entes queridos que já partiram? Assim, podemos honrar essa conexão que nunca acaba. Uma onda de sorrisos e murmúrios de aprovação se espalhou pela sala. A cada relato, o ambiente se tornava mais leve. Havia lágrimas, sim, mas também risos silenciosos que recordavam bons momentos. Cada lembrança compartilhada parecia como as pétalas de uma flor, abrindo-se para a luz e o amor que nunca se esgotam. No entanto, Carlos notou que havia algo mais profundo na conversa.
Ele viu como a presença de Dona Maria parecia se manifestar através das palavras de seus amigos, como se seus ensinamentos e amor fossem uma luz guiando cada um de volta ao lar. Isso fez entender que, ao compartilhar, eles estavam todos em um processo de cura e libertação. Ao final da celebração, Carlos sentiu um novo calor em seu coração. Havia uma liberdade nas memórias, uma magia que os conectava de maneira inexplicável. Mas, em meio a esse despertar, uma nova interrogação ressoou dentro dele: como posso honrar as lições que aprendi? Como usar essa força que meu coração resgata? A dúvida flutuava no ar enquanto ele percebia que, apesar das memórias, havia ainda muito a descobrir. E mesmo com as respostas a caminho, Carlos sabia que a jornada estava apenas começando. O que realmente o esperava na profundidade dessa experiência? Carlos sentiu o eco das vozes de seus amigos reverberando em seu coração, mas uma inquietude ainda persistia, como um sussurro sutil em sua alma. O dia estava se esvaindo lentamente, e a luz quentinha do entardecer parecia envolvê-lo, trazendo consolo. Ele decidiu dar um passeio. Enquanto caminhava pelo pequeno jardim da casa, seu olhar pousou nas flores que Dona Maria costumava cultivar. Eram tantas cores, tanta vida. Lembranças de manhãs ensolaradas em que a mãe o ensinava a cuidar das plantas e a respeitar cada ciclo da natureza vieram à tona. Mãe, como você sabia que tudo na vida tem um tempo? Ele murmurou. Naquela fragrância doce, Carlos sentiu o cheiro de algo muito mais profundo. Era como se as flores sorvessem a sabedoria que ele ainda não conseguia colher. Ele percebeu que desapegar-se não significava uma ruptura, mas uma aceitação do amor que ainda florescia. Dona Maria sempre dizia que a beleza na renovação, que o amor nunca realmente desaparece, ele se transforma. Pensando nisso, Carlos começou a considerar o que poderia fazer com os objetos que pertenciam à mãe. No fundo, ele queria que cada item mantivesse uma história viva, uma herança de amor que não se apagaria. Por que não criar um espaço para lembrar? Eva apareceu novamente, como se tivesse lido seus pensamentos. Um lugar onde cada objeto possa contar uma história. Podemos fazer juntos. Que tal? A proposta tocou Carlos. Ali estava uma ideia que poderia transformar tristeza em celebração. Instintivamente, ele assentiu. Um memorial, mas também um espaço de amor compartilhado. Para que todos sintam que Dona Maria faz parte de nossas vidas, mesmo agora. Eva sorriu, seus olhos brilhando como estrelas. Sim. Vamos incluir nossas memórias, as mensagens que ela deixou e tudo que nós aprendemos com ela. Pode ser um canto da casa, um canto do coração. Carlos começou a imaginar o projeto. Poderiam fazer colagens de fotos, criar uma árvore genealógica, que ligasse todos aqueles que amavam, não apenas a Dona Maria, mas uns aos outros. Essa ideia era um símbolo de continuidade, de uma espiral de amor que nunca terminava. A energia voltou a fluir, e a empolgação transformou o peso que havia em seu coração. Historicamente, eles negavam a dor, mas a proposta de Eva fez com que aquela dor se tornasse uma ponte para o amor incondicional que experimentavam. Eles não eram apenas amigos, mas uma rede de almas que se apoiava mutuamente, unidas pela força das memórias. No entanto, à medida que planejavam em seu coração, uma pergunta brotou em Carlos: como posso repassar todas essas lições? Como esse memorial pode se tornar uma fonte de inspirações para outras pessoas? Com o sol mergulhando no horizonte, circulando entre as árvores, Carlos sentiu a presença suave de sua mãe novamente. Era como se ela estivesse ao seu lado, sorrindo e acenando. Filho, parecia que ela dizia, o amor é eterno. Aqueles que amamos nunca partem de verdade. Eles vivem em nós, através de cada gesto, cada palavra, e você está prestes a descobrir isso em níveis que nunca imaginou. O coração dele pulsava com maior intensidade. Havia algo neste processo que ecoava uma chamada bem mais profunda do que ele poderia perceber. O memorial poderia ser mais que um simples espaço, poderia se tornar um portal de transformação. A brisa leve da tarde trouxe um mistério. O que mais minha mãe queria me ensinar? Ele sabia que essa jornada apenas começava e que havia um propósito ainda maior esperando por ele. O que realmente Deus tinha planejado nesse legado? A luz do pôr do sol não estava se apagando, estava se preparando para brilhar de uma nova forma.
Carlos e Eva se reuniram no dia seguinte para começar a criar o espaço de lembrança. O sol já brilhava alto, e as flores do jardim pareciam reluzir com cada gota de orvalho que ainda persistia. A energia vibrante do novo projeto fazia-os sentir que estavam, de certa forma, cumprindo um legado. Sentados no chão da sala, cercados por caixas cheias de recordações, Carlos hesitava em abrir um dos primeiros objetos, um caderno de receitas. Temia que as memórias fossem muito intensas, que as lembranças o inundassem de saudade. Mas Eva, sempre atenta, encorajou: vamos juntos. Cada receita é uma história, um momento. É parte dela. Vamos colorir isso com amor. Com um sorriso encorajador, Carlos abriu o caderno amarelado e as páginas começaram a se revelar. Ele viu anotações à mão, desenhos de corações e pequenos comentários bem-humorados. Cada receita era um testemunho de momentos em família, de reuniões ao redor da mesa, de risadas e carinho. As lágrimas começaram a surgir, mas não eram de tristeza, eram de calor e gratidão. Dona Maria estava ali, em cada palavra. Carlos, isso é incrível! Exclamou Eva, com os olhos arregalados. Nós precisamos colocar essas receitas em um quadro, talvez com fotos de vocês preparando as refeições juntas. Assim, todas essas lembranças ganham vida. Ao continuarem a desvendar o caderno, Carlos começou a perceber que cada objeto tinha palavras não ditas, sentimentos que precisavam ser compartilhados, princípios a serem aprendidos. Ele começou a anotar suas reflexões ao lado das receitas. Era como se estivesse escrevendo uma carta para sua mãe, agradecendo por cada ensinamento. Enquanto trabalhavam, uma visão se formava em sua mente. Carlos imaginava um mural, onde cada lembrança se tornaria uma peça de um quebra-cabeça maior, tecendo o legado de Dona Maria não só em sua vida, mas na vida de todos que o cercavam. Eva, disse ele, e se incluíssemos uma mensagem especial? Algo que as pessoas podem levar com elas, uma lição que Dona Maria sempre nos passou. Sim. Algo poderoso. Como uma frase que inspire transformação e amor. Respondeu ela, já animada com a ideia. Carlos então se lembrou de uma frase que sua mãe sempre dizia quando a vida se tornava desafiadora: a dor é só o início do florescer. Aquela simples frase fez seu coração vibrar. Ele sabia que era isso que ele queria transmitir a todos. Construindo o espaço com cuidado, foram unindo objetos, ingredientes da alma, formando uma tapeçaria emocional e espiritual. Cada detalhe se tornava um testemunho do amor que ainda pulsava, como as flores do jardim que havia admirado dias atrás. Carlos percebeu que a presença de sua mãe tornava-se palpável na criatividade, na vontade de celebrar e na intenção de ensinar. Naquele dia, o espaço começou a ganhar forma, mas ainda havia uma inquietude em Carlos. Sabe, Eva, eu sinto que essa é apenas uma parte do que estamos chamados a fazer. A voz de Eva interrompeu-o suavemente. O que você quer dizer? Eu quero descobrir se existe algo mais profundo que devemos revelar, algo que permita que esse amor se expanda ainda mais. Como podemos tocar outras vidas com isso? O que Deus deseja que façamos além deste memorial? Ao olhar para a mesa repleta de memórias, Carlos sentiu que uma resposta estava prestes a se manifestar. Um chamado mais forte pulsava dentro dele, como as ligações invisíveis entre as pessoas que amavam Dona Maria. Ele se levantou, respirando fundo. A luz do sol estava mais intensa, como se Deus estivesse acenando para ele em aprovação. O que seriam essas próximas etapas? Ele estava pronto para descobrir. Carlos precisava de um momento para organizar os pensamentos que dançavam em sua mente. Ele sentia que o que começava a florescer ali, em meio às memórias de Dona Maria, era muito mais do que um simples projeto. É como se ele e Eva estivessem em uma jornada de descoberta espiritual, guiados por uma força maior que os impulsionava a ir além do que conheciam. Eva, disse ele, e se fizermos um evento? Um encontro onde possamos compartilhar essas histórias? Muitas pessoas podem se sentir sozinhas, perdidas na dor da perda. A obra da minha mãe pode ajudar a curar corações. Eva iluminou-se. Isso é maravilhoso! Podemos convidar amigos e familiares, e até mesmo pessoas da comunidade. Que espaço lindo para celebrar a vida dela e oferecer um acolhimento às pessoas!
A ideia começou a ganhar forma. Eles decidiram que o evento seria realizado no jardim, cercado por aquela energia vibrante que já havia se instalado. As flores, cuidadosamente cultivadas por Dona Maria, continuariam a exalar seu perfume suave, como se estivessem esperando para receber novos visitantes. Carlos começou a sentir uma onda de entusiasmo. Ele pensou em como poderia incluir as receitas no evento, talvez distribuindo pequenos livritos com as histórias por trás de cada prato. Mais do que apenas comida, cada receita poderia ser um testemunho do amor que ultrapassava a barreira da ausência física. Poderíamos também incluir um espaço para que as pessoas compartilhem suas próprias histórias, sugeriu ele. Um lugar onde cada um possa deixar um relato, uma memória que se ligue à nossa. Eva concordou, sua energia contagiante elevando o ânimo de Carlos. E se essas histórias forem acompanhadas por uma música que nossa mãe adorava? Podemos fazer um pequeno show, algo informal. Enquanto o planejamento começava a tomar forma, o coração de Carlos pulsava forte. Ele sabia que estava prestes a tocar vidas de uma forma que nunca imaginou. Com um sorriso no rosto, disse: "Vamos fazer algo incrível. Esse espaço não será apenas uma homenagem, será um refúgio para todos que precisam resgatar suas próprias memórias e encontrar conforto. Podemos lembrar e celebrar." Eva, mirando as flores ao seu redor, exclamou: "Com certeza. O amor que ela deixou aqui não foi em vão. Vamos compartilhar isso com todos." A energia entre eles era palpável, criando uma atmosfera de esperança. Carlos percebeu que a inquietação que sentira antes havia se transformado em um fervoroso sentido de propósito. Era como se Dona Maria estivesse falando com ele, guiando-o para a criação de um legado que ultrapassaria as paredes de sua casa. Mas, no fundo de seu coração, Carlos ainda sentia o peso de uma pergunta mais profunda. Eva, e se tivermos que nos confrontar com a realidade de desapegar de algumas coisas que não precisamos mais? Como podemos tornar esse processo mais fácil e suave para todos nós? Essa questão pairou no ar com um eco de incerteza, como uma nuvem de mistério que ainda os envolvia. O que seria possível se a jornada do amor exigisse não apenas a celebração, mas também a coragem de deixar ir? Ele olhou uma última vez para o caderno de receitas aberto ao seu lado. Uma nova certeza se instalou: a verdadeira transformação viria não somente ao recordar, mas ao permitir que novos começos nascessem do que parecia ser o fim. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, Carlos e Eva se preparavam para colocar seus planos em ação. O eco da pergunta que surgia em sua mente os guiaria para adiante. Estavam prestes a descobrir o que realmente significava transformar a dor em um novo florescer. E o que Deus ainda tinha reservado para eles ainda estava por vir. A luz do dia começou a se apagar, enquanto a brisa suave dançava entre as flores do jardim. Carlos e Eva sentaram-se em um dos bancos de madeira, cercados por esse cenário vívido que, mesmo com a ausência de Dona Maria, parecia pulsar com vida e amor. Eles mergulharam em seus pensamentos, cada um refletindo sobre o que a nova jornada significava, não apenas para eles, mas para todos que conheciam a mãe. "Você se lembra daquela receita especial do bolo de cenoura?" perguntou Carlos, um sorriso nos lábios. Era a preferida da mamãe. Sempre que tinha uma comemoração, ela fazia questão de que não faltasse. Eva acenou, olhos brilhando com as memórias. "Sim. E ela tinha aquele jeito único de preparar, não era? Colocava tanto amor em cada colherada." A emoção fez com que a voz de Eva tremesse um pouco. A lembrança os envolveu como um abraço, aquecendo seus corações. Mas, à medida que a alegria se misturava à nostalgia, Carlos voltou a se deparar com o dilema que o acompanhava. "Mas, Eva, e se alguns itens dela trouxerem dor ao invés de alegria? Como podemos lidar com isso?" A pergunta pairou no ar, e em resposta, Eva olhou para o céu, contemplando as nuvens que começavam a se formar. "Eu acho que devemos ser gentis e respeitosos. Cada objeto pode contar uma história, e a forma como lidamos com eles precisa ser guiada pelo amor que nossa mãe sempre propagou." Carlos suspirou, contemplando a sabedoria das palavras de sua irmã. Ele tomou um tempo para pensar em como os pertences de Dona Maria poderiam se transformar em símbolos de cura, não de tristeza. Poderiam ser uma forma de conectar todos, de trazer à tona a força que ela sempre representou.
O que você acha de termos um espaço no evento apenas para isso? Um local onde as pessoas possam deixar flores ou objetos que representem seus entes queridos. Assim, podemos lembrar e honrar não apenas a mamãe, mas também todos que partiram. A ideia floriu na mente de Carlos, soltando uma onda de esperança. Eva sorriu, seu olhar refletindo a luz do crepúsculo. Isso seria lindo! Um espaço sagrado de memórias, onde as pessoas possam sentir que suas dores e alegrias coexistem. Um momento de ressignificação que pode trazer cura. Conforme conversavam, um silêncio sagrado se instalou. Cada um ajustava seus sentimentos, tocados pela presença do que havia sido e do que ainda poderia ser. Carlos sentiu a força de uma providência divina, como se Deus estivesse sussurrando em seu coração. Isso não é apenas sobre a perda, mas sobre celebrar a vida. A noite caiu e as estrelas começaram a surgir no céu, lembrando-os de que a vida sempre renasce. Cada estrela parecia uma promessa, uma luz de esperança piscando no final do túnel da dor. Vamos nos lembrar de que é assim que a nossa mãe gostaria que vivêssemos. Com celebração, amor e alegria! Exclamou Carlos, sua voz firme agora, energizada pela certeza de que estavam no caminho certo. Enquanto os planos para o evento começavam a se concretizar, algo inesperado aconteceu. Uma brisa mais forte soprou pelo jardim, fazendo com que algumas folhas caíssem ao seu redor. Eles se entreolharam, como se aquela fosse uma mensagem sutil. Que algo mais estava por vir, uma revelação prestes a acontecer. Você sentiu isso? A voz de Eva tremia levemente, um misto de curiosidade e medo. Parece que algo está nos chamando, como se o amor da mamãe estivesse ainda mais presente agora. Carlos assentiu, sentindo uma energia que o fazia acreditar que ainda havia muito a descobrir. O que mais estava reservado para eles? Eles estavam prontos para enfrentar os desafios de deixar ir e, ao mesmo tempo, celebrar. E a jornada estava apenas começando. Carlos e Eva sentiram uma inquietação no ar, como se a atmosfera ao redor do jardim estivesse vibrando em um tom diferente. As estrelas pareciam mais próximas, e a brisa que passava por eles trazia um frescor que despertava lembranças e provocava novas perguntas. Eva, você acredita que mamãe ainda possa estar nos guiando de algum modo? O olhar de Carlos estava fixo nas folhas que dançavam ao vento, como se elas contivessem uma resposta. Eu quero acreditar que sim, respondeu Eva, com um sorriso suave nos lábios. Acho que ela sempre terá um lugar em nossos corações. E esse amor pode nos ajudar a enfrentar qualquer dor que ainda estiver por vir. A resposta calorosa de sua irmã trouxe conforto a Carlos. No entanto, ele se sentia dividido entre a saudade e a vontade de transformar a dor em algo bonito. Eu só me pergunto o que fazer com as lembranças adoráveis, mas também com as que ferem. Como lidar com aquilo que nos faz sentir falta? Eva respirou fundo, olhando para as estrelas. O amor da mamãe nos ensinou a encontrar beleza nas lágrimas. Com o tempo, talvez possamos ver essas memórias não como fardos, mas como parte da nossa história. E quem sabe até servir de apoio para quem também está passando por isso. As palavras de Eva ressoaram em seu coração, como um eco de esperança. Você está certa. Desta vez, vamos fazer algo diferente. Vamos compartilhar isso com as pessoas ao nosso redor no evento. Os irmãos começaram a discutir as possibilidades. Ideias sobre como criar um espaço de memória se tornaram fervorosas, cada um sugerindo formas de incluir a presença de Dona Maria em cada detalhe. Poderíamos ter um mural onde as pessoas escrevam seus sentimentos, suas histórias. Imagina o que isso poderia significar para todos? Sugeriu Carlos, animado. E podemos oferecer momentos de reflexão para que cada um possa se conectar com a sua própria dor e também com a alegria de recordar. Um ciclo de amor e saudade que traz a cura. Vamos permitir que elas sintam que não estão sozinhas. Eva completou, agora visivelmente entusiasmada. Nesse momento, uma formiga solitária atravessou o banco em que estavam sentados. Carlos observou. Olha! Mesmo as formigas têm um trabalho a fazer, elas também são parte do todo. Sem saber, podem estar nos ensinando sobre a importância de cada ser, de cada vida. Eva riu suavemente. É verdade.
Talvez seja isso que precisamos, entender que cada pequeno ato de carinho, de amor, é como os pedacinhos de memória que formam a nossa história. Em meio ao impulso criativo, algo ocorreu. Instintivamente, ambos sentiram a presença de algo maior. A calma se instalou no coração de Carlos e uma luz parecia brilhar dentro dele. Eva, e se houver mais? Se a mamãe realmente nos estivesse guiando, qual seria a mensagem dela neste momento? As palavras pairaram no ar, carregadas de um significado profundo. A inquietação que sentiam parecia ter uma resposta, mas ainda não sabiam como traduzir aquela revelação. Um novo mistério começou a se desenhar diante deles, e a brisa parecia sussurrar segredos desconhecidos. A determinação cresceu entre os irmãos. Eles estavam prontos para abrir espaço não apenas para a dor, mas para o amor que ainda os unia. Quais seriam os próximos passos a serem dados nessa jornada? Que outras revelações apareceriam à medida que se aproximassem do evento? A conexão aumentava e, com ela, uma expectativa elétrica pairava sobre o jardim. Enquanto lutavam para decifrar as intenções divinas, um novo caminho começava a se iluminar diante deles. Que outros desígnios aguardavam pela revelação? Venha, precisamos começar a planejar o que vamos fazer! Exclamou Carlos, sentindo a urgência de transformar tudo isso em um evento verdadeiramente especial. Mas o que mais Deus estaria revelando a eles? A cada passo, um novo mistério se desenhava, e a cada folha que caía, uma nova história aguardava para ser escrita. Carlos e Eva estavam apoiados no banco do jardim, cercados pelo doce perfume das flores e pela luz suave do luar que iluminava o pequeno espaço que era tão cheio de lembranças de Dona Maria. Aquela noite trazia consigo um ar de esperança e renovação, e uma decisão ardia em seus corações. Com determinação, Carlos se levantou. Eva, vamos fazer deste evento um verdadeiro tributo à vida da mamãe. Precisamos mostrar o quanto seus ensinamentos ainda vibram dentro de nós e como suas memórias podem acariciar e curar outros corações. Ao fazermos isso, estamos não só honrando a memória dela, mas também permitindo que outros compartilhem suas dores e alegrias, respondeu Eva, os olhos brilhando. É como plantar uma semente de amor que poderá florescer em cada um que chegar aqui. Naquela noite, enquanto planejavam, o peso da presença de Dona Maria parecia envolvê-los. Carlos começou a sentir que ali, naquele encontro, haveria espaço para a cura, para a transformação. Com o olhar fixo nas estrelas, ele exclamou: precisamos de um nome para o evento. Um que reflita o que estamos construindo juntos. Após discutir várias ideias, a frase Memórias que Curam surgiu como um raio de luz. Era perfeita. O nome captava a essência de tudo o que queriam transmitir: a dor da perda, a beleza das memórias, e acima de tudo, a esperança que brota desse amor eterno. Os dias seguintes passaram voando enquanto eles se dedicavam à preparação do evento. Com a ajuda de amigos e familiares, o jardim foi transformado em um espaço mágico, repleto de flores, lanternas e fotos de Dona Maria. Uma mesa foi montada para o mural de memórias, onde todos poderiam deixar mensagens, objetos e contar suas histórias. Quando o grande dia chegou, um vento suave soprava como se o próprio universo estivesse acolhendo aqueles que se reuniriam em torno do amor e da saudade. Carlos e Eva estavam nervosos, mas ao mesmo tempo, transbordavam gratidão. O sol brilhava alto, e as flores pareciam dançar, como se fossem cúmplices daquela celebração de vida. Os convidados começaram a chegar, e cada rosto trazia uma nova história, uma nova memória. Ao entrar no espaço amável, muitos foram tocados pela atmosfera leve e envolvente. O aroma do bolo de fubá, preparado em homenagem a Dona Maria, invadiu o ar, trazendo lembranças que aqueciam os corações de todos presentes. Carlos subiu ao pequeno palco preparado com carinho e, com a voz firme, começou a falar: hoje, celebramos não apenas a vida da minha mãe, mas o poder que cada memória tem para nos conectar, curar e transformar. Ele olhou ao redor, vendo rostos conhecidos e desconhecidos, todos reunidos para partilhar aquele momento. Dona Maria sempre dizia que o amor é a força mais poderosa que existe. E é isso que estamos aqui para fazer, celebrar esse amor que nunca morre. Convidou todos a compartilharem suas histórias, e à medida que as vozes se elevavam e as memórias eram trazidas à vida, Carlos sentiu seu coração pulsar mais forte. Dor e alegria se entrelaçavam,
formando uma tapeçaria vibrante de amor. Pessoas se emocionavam, riam e choravam ao mesmo tempo, como se Dona Maria estivesse ali, presente em cada alegria e em cada lágrima. Naquele ambiente sagrado de partilha, Carlos percebeu que aquela celebração era, de fato, um memorial vivo. E a verdadeira mágica aconteceu quando, ao final da atividade de compartilhamento, as pessoas começaram a se movimentar em direção ao mural de memórias. Com um gesto solene, cada um deixava uma flor ou uma carta, simbolizando não apenas a dor de suas perdas, mas também a esperança e a transformação que esse amor poderia trazer. Entre sorrisos e lágrimas de saudade, Carlos sentiu seu coração transbordar de gratidão. Ele sabia, agora mais do que nunca, que o legado de Dona Maria não era apenas sobre memórias guardadas em um caderno. Era um chamado para amar, para compartilhar e para curar. Uma transformação divina estava em andamento, e ele era parte dela. O final do evento se aproximava, e Carlos organizou um último momento de reflexão. Que agora, com cada suspiro que tomamos, possamos lembrar que o amor é eterno. As pessoas que amamos nunca partem realmente, elas vivem em nós. Quando a última canção tocou, uma brisa suave percorreu o jardim, e todos puderam sentir a presença serena de Dona Maria, como um abraço que envolvia seus corações. Carlos sorriu ao perceber que o ciclo de amor como o de sua mãe nunca terminaria. Aquele evento não era o fim, mas um renascimento. Carlos e Eva sabiam que a jornada de cura e de amor estava apenas começando e que eles, juntos, continuariam a cultivar memórias que nunca morrem. Enquanto contemplavam o céu estrelado, a certeza de que Dona Maria sempre estaria com eles encheu seus corações de paz. Eles estavam prontos para seguir em frente, levando consigo a luz da esperança e os ensinamentos que moldariam suas vidas e ajudariam outros a encontrar suas próprias formas de amar e lembrar. Agora, querido leitor, se você foi tocado por essa história de amor e transformação, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a levar mensagens de esperança a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre este final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos espalhar o amor. Não espere nem mais um segundo, pois verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.